Olá, meninos! A nossa aula de hoje é a aula 8, trigonometria, no triângulo retângulo 1. Coloquei aqui o triângulo. Nós já estudamos nas aulas anteriores que o triângulo retângulo ele tem a hipotenusa e os catetos, certo? Já expliquei para vocês também como identificar. Agora a gente vai ver que esses catetos, eles recebem nomes, certo? Oposto e adjacente. Então, no triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa é sempre o lado maior que está oposto ao ângulo reto, certo? Os catetos, a gente já sabe que é aqui o B e o C, porém, eu não sei quem é o oposto nem o adjacente. Tem uma forma de identificar esses catetos. Como? Ah, Jane, o cateto oposto é o B? Depende. O cateto B ele pode ser oposto e ele também pode ser adjacente, assim como o C. Depende do ângulo que eu estou analisando. Eu marquei esse ângulo aqui e eu chamei ele de alfa. Então, eu estou analisando esse ângulo alfa. Então, como eu estou analisando esse ângulo alfa, o cateto oposto vai ser o B, porque está oposto ao ângulo, certo? E o C vai ser o adjacente, porque ele ajuda a formar aqui o ângulo que nós estamos analisando. Observe que o C, esse segmentozinho, ele está ajudando a formar esse ângulo, que é o ângulo que nós estamos analisando. Caso aqui em cima eu tivesse marcado um ângulo, e eu poderia chamar ele de beta, se eu fosse analisar esse ângulo aqui, o cateto oposto já seria o C e o adjacente já seria o B. Porém, agora na nossa questão nós vamos analisar esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa. O seno de alfa, porque nós estamos analisando esse ângulo alfa. Então, se eu tiver o seno de alfa, vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, alfa é esse aqui, o cateto oposto dele é o B, a hipotenusa a gente já tinha feito, é o A. Então, vai ficar B dividido por A. Lembrando que nas questões vão vir números, certo? Até aqui também eu chamei de alfa, mas ele vai vir os graus. Depois eu vou fazer um exemplo com números. Cosseno de alfa. Alfa, o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu já descobri que o B é o cateto oposto, então o C é o adjacente e a hipotenusa a gente já tinha visto também, que é a letra A. A tangente de alfa, que é o último, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós já tínhamos feito, né, o cateto oposto aqui é o B, o adjacente é o C, então vai ser B dividido por C. Olhando aqui, cateto oposto, adjacente. Então, essas são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Para que vocês consigam fazer as razões trigonométricas, nós vamos precisar dos ângulos, certo? Alguns ângulos, que a gente chama de ângulos notáveis, ele não vem na questão, então você vai precisar saber o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, porque ele não vai vir na questão, certo? Os outros têm uma tabela com esses ângulos que eu vou disponibilizar para vocês. E também eles vêm nas provas, né, nas questões, ele já vem esse ângulo na questão. Né? Ele vai vir, se ele pedir o ângulo, por exemplo, de 31, aí ele vai vir o seno, o cosseno e a tangente de 31. Aí você vai descobrir qual deles você vai utilizar. Feito isso, eu coloquei aqui a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que são os ângulos que não vão aparecer lá nas questões, que é 30, 45 e 60. Que vocês lembrem dessa tabela, a gente ensina essa construção, certo? Tem também uma paródia. Então, a construção, a gente começa sempre aqui, ó, 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente, e a gente começa escrevendo aqui no seno do 1 ao 3. Então, eu vou escrevendo 1, 2, 3. Aqui embaixo eu já escrevo 3, 2, 1. Todos
esses números, eles vão ser divididos por 2. Então, é tudo sobre 2. Então, eu posso aqui, tudo sobre 2. Certo? Agora, eu coloco a raiz quadrada no 3 e no 2. Então, onde tiver aqui no numerador o 2 ou 3, eu vou colocando a raiz quadrada. A tangente, ela é diferente, certo? Então, a primeira é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, essa é a nossa tabela trigonométrica. Nós temos uma paródia, certo? Essa paródia, que é para você decorar essa tabelinha com mais facilidade, né? Eu vou cantar, lembrando que como cantora eu sou uma ótima professora, então vocês dispensem aí o ritmo e observem só o conteúdo, tá certo? Então, é uma paródia da música de Jingle Bell, né, do Natal, então ela vai ficar assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe raiz quadrada no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bem, eu vou fazer agora um exemplo com números, certo? Sabendo que seno de 28 é igual a 46 centésimos, cosseno de 28 graus é igual a 88 centésimos e tangente de 28 graus é 53 centésimos. Calcule o valor de x em cada figura. Então, eu coloquei aqui 3 figuras, certo? Para a gente fazer esse cálculo. Por que que já vem o valor aqui? Porque 28 graus ele não é um ângulo notável. Se fosse 30, 45 e 60, não viria na questão. Então, eu venho aqui o primeiro exemplozinho que eu chamei de A. Eu vou primeiro identificar onde está o ângulo, está aqui o ângulo de 28 graus. Aí eu vou identificar agora os elementos, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado, que está oposto ao ângulo reto, está aqui o ângulo reto. Então, esse 4, eu vou colocar aqui um Hzinho só para lembrar que ele é a hipotenusa. Aí eu venho aqui para o ângulo 28. 28, cateto oposto, adjacente. Ou seja, eu não tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Aí a gente vai lembrar. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é um cosseno. Então, eu vou colocar aqui cosseno de 28 graus é igual a cateto adjacente, que é x, hipotenusa, que é 4. Então, eu montei dessa forma. Como a gente já sabe quem é o cosseno de 28, que está aqui, ó, eu substituo. Então, eu vou substituir o cosseno de 28 graus pelo valor dele, que é 88 centésimos. Certo? Então, aqui não tem, é como se tivesse 1, né? Não precisa colocar vezes x, x. 4 vezes 88 centésimos, 3 inteiros e 52 centésimos. Como aqui é centímetro, eu escrevo aqui também centímetros. Esse é o valor do x na letra A. Letra B, a mesma coisa. Eu encontrei aqui o ângulo reto, então quem está oposto a ele é a hipotenusa. Então, esse aqui é a hipotenusa. 28 graus oposto, então x está no cateto oposto. Então, eu já sei que cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno. Então, aqui vai ser o seno de 28 graus é igual, cateto oposto é x, dividido pela hipotenusa, que é 5. Vou substituir o seno, 46 centésimos, então vai ficar 46 centésimos é igual a x, dividido por 5. Vou fazer a mesma coisa, né, a multiplicaçãozinha, vai ficar x é igual... Então, aqui vai ficar 5 vezes 46 centésimos, que vai dar 2 inteiros e 3 décimos. Como ele também está em centímetro, eu escrevo aqui
centímetros. O último, a letra C. Então, ó, a gente já viu aqui, oposto ao ângulo reto, a hipotenusa é o maior lado, não tem ninguém, eu escrevi aqui o H. Tem aqui o ângulo, que é 28 graus, cateto oposto, X, cateto adjacente, 10 decímetro. Então, eu já percebi que eu tenho aqui uma tangente. Tangente de 28 graus é igual ao cateto oposto, que é X, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Tangente de 28 graus é 53 centésimos, então eu vou substituir aqui 53 centésimos é igual a X dividido por 10, fazendo aqui o meio pelos extremos, vai ficar X é igual a 5 inteiros e 3 décimos, porque eu multipliquei 53 centésimos por 10 e é decímetro, porque o triângulo, a medida está em decímetro. Com isso a gente termina a nossa aula, com essa breve explicação, dá para vocês resolverem a aula 8, certo? Então resolvam a aula 8 e bons estudos e até a próxima.